Por mais um semestre estou aqui com vocês para comunicar e discutir o edital número 8 de mais um processo seletivo do FIES, o financiamento estudantil do governo, um financiamento que financia a juros zero, havendo apenas a correção do saldo pela inflação e algumas pequenas taxas. Se você quer entender como funciona esse programa, eu tenho N vídeos do Beabá do FIES, o vídeo mais completo sobre o FIES, que fala muitos e muitos detalhes. Neste vídeo, basicamente, para ser bem objetivo, eu vou falar sobre prazos, datas e eventualmente mudanças que possam ter ocorrido para esse novo semestre em função do novo governo. Havia muita expectativa dos estudantes de mexer com vagas remanescentes, de mudar o critério para o aluno formado. Então vamos falar, é neste vídeo que eu vou falar sobre isso. Eu sou Ivan Trigueirinho, especialista em FIES e uma série de outros financiamentos estudantis, principalmente para faculdades de medicina. Se você não conhece os meus conteúdos, acessa os vídeos, que tem muitos vídeos liberados para você entender como funciona o financiamento do Santander, do Bradesco, do Sicoob, da Unicred. Tem muito vídeo com detalhe para você ter segurança e não assinar nada sem ler e sem entender. Falando de FIES, não só para medicina, mas todos os demais cursos, aqui eu oriento vocês para saber se você tem direito, os cuidados que você tem que tomar, como funciona o processo de inscrição. Como eu disse, vídeo bem completo, tenho muito vídeo no canal que vai te ajudar. E aqui vamos então começar para não perder muito tempo. Pela primeira vez, o FIES do segundo semestre vai começar na primeira semana de julho. É uma notícia maravilhosa. Tomara que não dê problema no sistema como deu no passado. No último governo eles tentaram antecipar em alguns momentos, mas dava erro no sistema. Não sei se por conta das faculdades não terem tido tempo de fazer os termos de adesão, porque assim como vocês também têm que se inscrever, as faculdades também têm que se inscrever e dizer quais cursos eles vão oferecer vestibular, enfim. Não sei por qual motivo, mas tomara que não haja nenhum problema em sistema. Mas está previsto que o processo ocorrerá na primeira semana de julho, o que é uma excelente notícia. Então, esse aqui é um edital específico sobre o segundo semestre de 2023, tá? É uma pré-seleção que você vai ter que fazer um cadastro no site do governo, que deverá ocorrer do dia 4 ao dia 7 de julho. Você só tem esses dias, 4, 5, 6 e 7 de julho. 4 dias para você no site acessounico.mec.gov.br/FIES você fazer a sua inscrição. Você precisa ter feito algum Enem a partir de 2010, a média das 5 frentes do Enem, uma média aritmética simples, somando e dividindo as 5, o total das notas por 5. Tem que ter renda média per capita de 1 a 3 salários mínimos, de até 3 salários mínimos per capita, e não ter zerado na redação. Você conseguindo isso não quer dizer que você vai conseguir o FIES. Quer dizer que você está apto a solicitar. E aí dentro do processo seletivo você vai poder ou não preencher. Então, o novo estudante, ele tem de 4 a 7 de julho. Agora, estudantes que nos semestres anteriores tiveram a sua inscrição postergada, ou seja, quando eles conseguiram o FIES não daria tempo deles continuarem a estudar porque eles seriam reprovados, eles têm até hoje só, eu já avisei isso no meu Instagram com bastante antecedência, eles têm de 14 a 16 de junho para complementar a sua inscrição. Esses aí são os postergados, que no passado eu levantei um movimento que nós tivemos sucesso, que era o Desloca Já. Porque antigamente os postergados só podiam começar o procedimento junto com os primeiros classificados do FIES, o que não fazia sentido nenhum. Então, ainda está deslocado desde aquela ocasião, o que é maravilhoso. Então, se você é postergado, você tem até o dia 16 de junho para conseguir fazer essa postergação. O novo inscrito, então, o que ele tem que fazer? Entrar nesse sistema de 4 a 7 de julho. Você vai precisar de uma senha gov.br. Essa senha é a mesma usada para cadastrar no Ministério do Trabalho, no INSS, na Receita Federal. Se você ainda não tem, baixe o seu aplicativo no celular, gov.br, tá? E você vai já ter essa senha. Então, com o seu CPF, você vai ter essa senha única que você usa todos os sistemas do governo federal. Isso foi uma dica muito importante que eu ajudei muitos estudantes quando havia o processo de vagas remanescentes e aquelas vagas que sobravam eram por ordem de chegada. Nesse momento é só para agilizar, não é importante, mas vale a pena você já se antecipar se você for trabalhar nisso. Então, como eu disse, pode se inscrever no FIES, quem tem a nota acima de 450 pontos, não vale nota como treineiro.
Se você fez lá durante o segundo médio, primeiro médio, mesmo que você tirou uma nota, ela não vale como treineiro, só vale de quem se formou, tá? Não pode ter a redação. Renda familiar bruta, todos os rendimentos da família. Quem que é a sua família? As pessoas que moram na sua casa, pai, mãe, irmão, filho. Você soma toda a renda, divide pelo número de pessoas, não pode dar mais do que 3 salários mínimos. Se der até 1,5, você tem direito ao fundo garantidor, que é não precisar de avalista, de fiador, tá? Você usa o fundo garantidor. Se der de 1,5 até 3 salários mínimos per capita, ou seja, por pessoa, você terá que apresentar um fiador. Tem um vídeo também, o fiador para o FIES, que vale muito a pena vocês assistirem se vocês não entendem como isso funciona, tá? O limite de renda são apenas critérios. Como eu disse, são apenas critérios. Você pode pedir, mas não quer dizer que você vai conseguir, tá? Se você tem inscrição postergada, ou você está pendurado com alguma inscrição de processo anterior e queira participar desse processo, você não vai conseguir enquanto você não cancelar aquela inscrição anterior. Então vamos supor que você fez lá, postergado, você está no processo de matrícula, você quer se inscrever de novo. Você não pode enquanto você não abrir mão daquela inscrição, tá? Durante a inscrição, você vai entrar no sistema, você vai digitar lá estado, cidade e o curso, e ele vai começar a dar alguma opção. E você vai ter, em alguns casos, até 3 opções de curso. Qual que é a sua primeira prioridade? Eu quero medicina em São Paulo, por exemplo. Aí você vai ter um grupo lá que vai ter 2 ou 3 faculdades para você escolher. Tem outros grupos, mesmo em São Paulo, que às vezes só tem uma opção. Então nem sempre você vai ter 3 opções dentro da sua escolha. Estado, cidade. Eu não vou entrar em detalhe nisso, porque como eu disse, aquele vídeo mais completo sobre o FIES, ele explica muitos detalhes sobre isso, dicas para vocês se inscreverem e terem mais chances, tá? O grupo de preferência. Se você tem uma única faculdade, eu não recomendo você colocar um segundo curso, porque você pode ser chamado no segundo curso e não vai ser chamado de novo na primeira opção, entende? Então vamos supor que você já está estudando numa faculdade X. Você colocar X e Y, e o Y é a sua segunda opção, e você for chamado, você não vai poder voltar ao X, tá? Isso é importante para quem já está cursando uma faculdade e não aceita troca de faculdade. Como eu disse, vale a pena assistir aquele vídeo para você fazer essas buscas. O candidato, isso aqui era uma novidade nesse edital, que eu não tinha visto nos anteriores. Algumas faculdades, veja bem, aqui, faculdades que informou, como eu disse, a faculdade faz uma inscrição no FIES, tá certo? Os cursos que a faculdade informou no seu termo de participação que não terá processo seletivo agora no segundo semestre, muito provavelmente porque são cursos anuais e não semestral. Existem faculdades que têm curso em regime semestral e existem faculdades que o curso é regime anual. Então vamos supor, a faculdade é de janeiro a dezembro. Se não tem vestibular agora em julho, ela informa que ela não tem vestibular em julho. Logo, ingressantes, candidatos, aqui item 2.62, que no período inicial do curso no segundo semestre se inscrever, vai ser reprovado, porque informou inveridicamente no ato da inscrição. Em resumo, deixa eu ser mais objetivo. Se a faculdade é, por exemplo, um curso anual, não vai ter vestibular para calouro agora em julho. Você, como calouro, não pode solicitar o FIES nessa faculdade. Essa inscrição será apenas para quem já estuda na faculdade. Entenderam? Se você se inscrever, você vai ser reprovado. E perde a chance de outros cursos, tá? Aqui antes eu fiz um estudo, marquei alguma coisa. Tem uma coisa que ainda continua a ordem de prioridade, se você é formado, enfim, que eu vou entrar mais adiante. Então, muito cuidado com informações inverídicas. Cuidado de não cair no crime de falsidade ideológica, de responder civil e criminalmente. Principalmente quem é formado e dizer que não é formado. Porque as faculdades informam no Censo de Educação no Ensino Superior, ao MEC, o CPF de todo mundo que se formou naquele ano em determinada faculdade. Então, se você dizer que você não é formado para ter vantagem no FIES, você pode cair num problemaço sério aqui, porque esse censo também faz parte do sistema. Eu não sei se isso vai ser automático, se eles vão olhar isso futuramente, mas a partir do momento que você se classificar no FIES com alguma informação errada, intencionalmente ou não intencionalmente, você vai correr o risco a vida toda de sofrer uma denúncia, a renda dele é mentirosa, ele já é formado. Eu não aconselho, você tem que se inscrever com seus dados verídicos, o que é verdade. Vira e mexe, a Polícia Federal está batendo aí há um mês, bateu em várias faculdades aí com processos aí de falsificações de documentos dos candidatos, enfim,
Tome muito cuidado com essa informação, principalmente se alguém for fazer a inscrição por você, tente entender o que está acontecendo com aqueles dados ali, confira se são os dados corretos. Depois que você tem a renda, nota do Enem, acima de 450 pontos, você vai ser classificado pelas notas do Enem na ordem decrescente. Então quem tem 800 vai ficar na frente dos 799, que vai ficar em cima dos 700. Apesar de precisar de 450 pontos, você, para medicina, que grande parte da minha audiência é de medicina, você precisa ter pelo menos aí por volta de 720 pontos para começar a ter chance no FIES. Aí você tem que garimpar, seguir as dicas lá do meu vídeo para tentar cursos com menor concorrência, tá? E também será não só ordem decrescente, mas é assim. Primeiro, eles separam quem não se formou e nunca usou FIES. Esse bolo é quem vai ser classificado por ordem decrescente. Depois que o último conseguir ali, eles pegam quem não se formou, usou o FIES e quitou. Aí é o segundo classificam. Em curso com pouca procura, essa lista, essa prioridade vai andando. Mas em cursos de alta procura, muitas vezes não chega nesse segundo item. Vocês podem verificar o BBack_ Brasil em destaques ali. Eu tenho inscritos que com 800 e poucos pontos, ele ficaria no lugar de 800 e pouco. Se ele dissesse que ele não era formado, ele ficaria em sexto. Por quê? Tem 800 pessoas na frente dele, um pouco menos do que 800 pessoas que não eram formadas e que tinham prioridade em relação a ele. Isso é uma vontade dos estudantes, com o novo governo, de que vai mudar alguma coisa, mas isso não é de edital, olha. Isso daqui é o artigo 1º da lei de 2001. Então, desde 2001 vem essa ordem de prioridade, que eu sinceramente não sei se isso vai mudar tão fácil. O governo e o Congresso estão discutindo mudanças na lei do FIES, mas eu acho que com tanto tempo que o FIES já tem aí, mais de 20 anos, eu acho que ele já está bem maduro e acho que deve mudar muito pouca coisa. Então, primeiro, como eu estava dizendo, quem não se formou e que nunca usou FIES. Segundo, quem não se formou, usou FIES e quitou. Terceiro, quem se formou sem o FIES. Em quarto, quem se formou, usou FIES e quitou. Tá? Como disse ali, a média aritmética das 5 matérias e a prova do Enem, que o candidato teve a maior média. Se você fez vários Enems desde 2010, é a melhor média que vai valer. Quando você for se inscrever, normalmente aparece ali no canto superior a sua nota. Se aquela não for a sua melhor, manda uma mensagem lá para o MEC para eles ajustarem, para colocarem a sua melhor nota, para você ter mais chance. Tá? A divulgação do resultado, excelente, no dia 11 de julho. 11 de julho, 20 dias antes de começar a maior parte das aulas das faculdades, você já vai ser chamado em chamada única. E aí depois vai ter uma lista de espera que vai girando até o final de agosto. Tá? Vagas remanescentes, que era uma coisa que os estudantes... vagas remanescentes, preciso voltar, porque quem era formado ou quem tinha nota baixa, na vaga remanescente conseguia. Vários inscritos do meu canal conseguiram, tem até live com alguns deles no canal do YouTube. Mas infelizmente, isso está muito claro para mim que não volta. Por quê? Como eu já disse, antecipei desde quando eu comecei a entender o que mudou na regra da lista de espera. As verbas que vão sobrando vão sendo remanejadas para que a lista de espera gire mais e que eles não percam tempo com o novo processo seletivo. Porque não é só tempo e é otimizar também. Porque praticamente só faltava vaga para a medicina, para alguns poucos cursos de odontologia e de direito. Tá? Se você for candidato, acontece pouco em medicina, mas já vi acontecer uma vez numa faculdade de Mauá, que às vezes você consegue o FIES, você ficou contente pra caramba, quando você chega na faculdade, a faculdade fala, não formou turma. A tendência de começar em julho é mais complicado isso, porque em 11 de julho eles não vão saber se começou turma ainda, né? Muitas vezes nem sai o vestibular do curso regular deles. Mas se você for reprovado por não formação de turma, exija que eles colocam isso no motivo, para que você continue na lista das opções de curso que você colocou. Tem um vídeo também sobre isso, sobre reprovado por não formação de turma. Depois que você é chamado, você tem que ir no sistema, do dia 12 ao dia 14 de julho, isso chamados na primeira lista, complementar as informações. Você vai ter que preencher dados de fiador se necessário, mais algumas outras informações. E aí você tem 5 dias úteis para comparecer na faculdade, normalmente quase sempre é presencial, na CPSA, a Comissão Permanente de Seleção e Acompanhamento. É um órgão teoricamente independente da faculdade que tem nos membros alunos, professores
e o representante da instituição, da mantenedora. Essa comissão, ela é responsável civil e criminalmente para conferir todos os documentos que você colocou, para ver se foi honesto e se você tem direito de ser aprovado, se não tem nada errado. Por quê? Como eu disse, em cursos de alta concorrência dá muita confusão esse tipo de coisa. Então você tem, depois da complementação, 5 dias úteis para ir para a IES. A IES, a CPSA, depois que aprovou, vai emitir um termo chamado DRI, Documento de Regularidade de Inscrição. E aí você tem 10 dias para ir até o banco, mas só vá depois do 3º dia útil, porque é o tempo disso aí chegar no sistema do banco para você conseguir assinar o contrato. Depois que você assinou o contrato, tá ok. Uma coisa muito importante, você no FIES, você não precisa... A pré-seleção independe do processo seletivo do FIES, ou seja, entrou no sistema da faculdade, você entrou no FIES, já é um processo seletivo. A faculdade já tem que deixar aquela vaga garantida para o processo do FIES. Primeiro semestre, ingressante. A gente não está falando de transferência de turno. A faculdade não tem obrigação de te dar vaga para o 4º ano. Você ingressa no primeiro ano, primeiro semestre. Se ela vai fazer processo seletivo para você, aproveitamento de estudos, dispensar você de algumas matérias e te promover para alguma série seguinte, é outra questão. Mas para o primeiro semestre não é obrigatório. A faculdade não pode exigir de você um vestibular complementar ao processo do FIES, tá? Eu tinha esquecido desse detalhe, por isso que eu estava voltando ali. Vamos lá, onde eu estava aqui, a divulgação do resultado, a lista de espera, a complementação dos dados. Você vai no banco, assinou o contrato, começa as aulas, tá? A lista de espera. Os candidatos que não forem chamados na primeira opção, eles vão ficar numa lista de espera. Essa lista de espera vai rodando de acordo com os alunos que vão sendo reprovados, ou verba que eles percebem que não foram, por exemplo, um curso lá de administração pode ter 100 vagas e só tinha 80 candidatos. Eles já pegam aquelas 20, já redistribuem para os outros cursos que têm mais procura. Não só procura, eu vou falar mais para frente para quem que leva vantagem nessas distribuições. E aí até o dia 29 de agosto, aniversário da minha esposa, por coincidência, essa lista vai poder girar. Então, essa lista, quando começou a girar e começou a ser dinâmica, acabaram os processos seletivos e eu não acredito que volte. Tá? O que mais? Essa redistribuição das vagas, elas ocorrem de determinada forma. Aqui está escrito as vagas para quem que vai ser reprovado, etc. E os cursos mais ou menos que são os que levam essa vantagem, está no anexo aqui embaixo. Ó. Quem mais leva é os cursos que têm melhor conceito. Então, sobrou verba, para quem que nós vamos dar? Normalmente os cursos têm conceito 5 em áreas prioritárias em algumas regiões. Depois os 5 foram distribuídos, dá um pouco para o conceito 4. Então, teoricamente, os cursos melhor avaliados nesse conceito de curso, né, das comissões do MEC, são os cursos que deverão receber mais verba. Então, os cursos 5 de áreas prioritárias, depois os 5 de áreas não prioritárias, por exemplo, precisa mais de médico ou mais de advogado? Teoricamente, o curso prioritário é medicina mais do que direito, por exemplo, porque tem muito mais advogados do que médico. Enfim, então depois o 4 para área prioritária, 4, nota conceito 4 para não prioritária, 3, enfim, etc. Voltando aqui onde eu estava, vamos lá. Já falei isso aqui, agora está falando aqui é isso que eu estava falando do postergado. Se você for chamado na primeira lista, muito dificilmente você não vai começar em agosto. Mas se você for chamado na segunda, segundo mês, terceiro mês, pode não ser suficiente para você começar o curso ali. E você seria reprovado por faltas. Então a faculdade pode dizer, você poderá vir no próximo semestre. Se for curso semestral, no primeiro semestre de 2024. Se for curso anual, no segundo semestre de 2024. E o muito importante é o seguinte, você conseguiu hoje, você está dentro da renda. Se sua situação mudar em 2024, dançou. Por quê? A concessão do financiamento depende dos normativos vigentes do FIES no momento da contratação. No momento da contratação. Então, se sua renda mudar muito, você ficar fora, você não tem direito ao FIES, tá? Isso aqui, ó, item 8.6. Eu sempre bato nessa tecla porque é muito cuidado.
achando que você vai dar jeitinho, que você pode até conseguir uma inscrição com jeitinho, mas você poderá a qualquer hora responder civil e criminalmente pela veracidade e autenticidade das informações por você prestado, na inscrição e no momento de comprovação das informações junto à CPSA e ao agente financeiro. Principalmente os dados socioeconômicos pessoais, renda, essas coisas, quem é do seu grupo familiar e dos documentos que você apresenta. Esse negócio que eu procure lá depois no Google, no Nordeste, a Polícia Federal, que andou prendendo alguma turma por essas questões. Então, muito cuidado no momento da inscrição. Responda ao que é a sua realidade. Não dê jeitinho. Isso aí pode ser uma coisa que você não vai ficar tranquilo muitos e muitos anos da sua faculdade. Tá? Então, basicamente é isso. Quer saber mais? O vídeo completo sobre o FIES, o beabá do FIES, e assista a todos os outros vídeos se você for da Faculdade de Medicina. Tá bom? Então, um abraço, boa sorte, não perca esse prazo e até o próximo vídeo.